Que a graça e a paz do Espírito Santo esteja com todos nós nesse momento. Quero estar falando nesta noite como devemos fazer um jejum, que ele venha agradar a Deus. Atualmente podemos ter vida da nossa saúde, pois tem pessoas que podem ter diabetes, pessoas que podem ter alguma dificuldades para jejuar, alguma enfermidade que atrapalha, pois você tem suas limitações para jejuar. Daí Deus entende, daí você tem que fazer bem controlado, senão você vai passar mal, Nesse caso, a Bíblia autoriza a fazer jejuns parciais para você que tem alguma doença, jejuns que pode me dar algumas dicas para que eu jejue e agrade a Deus o meu jejum. Eu quero falar para você, a Bíblia, ela fala sobre o presente na vida de grandes servos de Deus como uma prática espiritual importante no crescimento espiritual, até mesmo em momentos de grandes provações, como algo que focava a vida, a pessoa na dependência de Deus. Em socorrê-la naquela situação, quero trazer 7 dicas para você nesta noite. 7 dicas para que você faça um jejum bíblico que agrade a Deus e que não prejudique nem a sua saúde. Como fazer um jejum que agrada a Deus a partir de hoje. O primeiro passo, não use o jejum como moeda de troca. Primeiro passo, não use o jejum para moeda de troca na tua vida. Em nossos tempos, infelizmente, muitas práticas espirituais têm sido usadas como único objetivo de tentar forçar Deus a realizar determinadas coisas em favor das pessoas. Esse tipo de prática é questionável na Bíblia quando as pessoas buscavam alguma bênção através de jejum. Nunca era com uma postura de trocar o jejum por uma bênção, mas sempre uma atitude de humildade e dependência de Deus. Primeiro passo, dependência de Deus. Sabendo que Ele é o soberano sobre todos e todos. Veja o exemplo do jejum realizado após a pregação de Jonas na cidade de Nínive. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Quem sabe voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não perecemos. Jonas 3, 5 ou 9. O jejum bíblico é aquele que busca a vontade de Deus antes da nossa. Nunca é uma moeda de troca, até porque Deus não pode ser forçado a nada nas nossas vidas. Não vamos querer fazer jejum para ganhar bênçãos. O jejum é para testificar eu e você a nossa vida. Quando tu tem relacionamento com Deus, Ele vai te usar tremendamente, muito mais na tua vida. A palavra de Deus fala assim, jejum e oração, certos demônios, potestades, não podemos repreender sem o jejum, sem a oração, sem entender o propósito do jejum e da oração. Sem oração e sem jejum, não temos autoridades no mundo espiritual. Para você entender o primeiro passo. O segundo passo, faça o jejum mais comum citado na Bíblia. Eu quero falar para você, neste momento, o jejum mais citado na Bíblia comum é o jejum mais citado na Bíblia. Jejum mais citado na Bíblia é o jejum total de alimentos. 2 Samuel 12, versículo 16 e 1 Samuel 20, 34. Sabemos que uma das coisas mais difíceis de ficarmos sem quando fazemos o jejum, mostramos a nós mesmos, Senhor, que estamos dispostos a dizer. Não a nossa carne, em prol do nosso crescimento espiritual. Olha o que eu estou falando. Não a nossa carne em prol do nosso crescimento espiritual. Se tiver possibilidade de fazer jejum mais, é importante que você se atenha à sua saúde. Você mencionou em sua pergunta se tem alguma doença. Você mencionou alguma coisa assim para Deus? Porque longos períodos pode representar um risco à sua saúde. Converse com seu médico sobre essa prática e peça orientações também para seu líder, para um médico. Como que você pode continuar adorando a Deus, fazendo jejum,
fazendo tudo aquilo que agrade a Deus, mas que não venha prejudicar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. O terceiro, faça jejuns parciais, não somente problemas, às vezes teremos dificuldades consideráveis para fazer jejuns totais de alimentos. Por tempo mais longos, por exemplo, alguém que tem um trabalho pesado, estafante, que exige muito esforço, físico terá problemas sérios se jejuar totalmente de alimentos, ou mesmo pessoa que tem a saúde frágil por algum motivo, é nesse caso que entra o jejum parcial de alimentos. Temos na Bíblia algumas ocasiões em que o jejum parcial foi usado. Por exemplo, Daniel e seus amigos decidiram jejuar das finais iguarias do palácio do rei e comer apenas legumes por um longo período de tempo. Daniel 8, mesmo Daniel também, fez outros jejuns parciais que não envolviam alimentos, como em Daniel 10:2, onde vemos relatados que ele jejuou comidas gostosas, carnes e vinho, e também não passou qualquer tipo de perfume. Outro caso interessante, Paulo orienta que os casais possam ficar sem sexo numa espécie de jejum para se dedicarem à oração. Em 1 Coríntios, e versículo 7:5, fala sobre isso. Assim, os jejuns parciais, não só no alimento, também não aceitosos por Deus. Na Bíblia, fala sobre isso. Tenha uma rotina de jejum, tenha uma rotina na presença de Deus. Aqui no quadro, quero falar sobre isso, que o ponto para você jejuar não é o tempo que você vai ficar, não é o que você vai jejuar. Depende de você, o que você está querendo perante Deus. Depende da tua atitude, do teu coração, da tua alma. Apesar de podermos jejuar em momentos problemáticos em nossas vidas, buscando a graça de Deus, como muitos servos deles fizeram, e muitos saudável para a nossa vida espiritual, que tenhamos uma rotina de jejum. Totais ou parciais, pode ser semanal, ou a cada 15 dias, ou o tempo que você combinar com Deus. Isso será muito proveitoso, pois nos fará, em meio à correria do dia a dia, focarmos um pouco mais em nossa vida espiritual e em Deus. Nós observamos na vida de Daniel essa prática muito proveitosa. Comece planejando, por exemplo, uma vez por mês para você ter experiência de jejuar. Depois coloque a cada 15 dias e por em diante na tua vida. Coloque em prática o jejum. Coloque em prática jejuar. Ore, mas faça tudo com orientação do teu líder, orientação de quem está do teu lado, orientação médica. Faça tudo isso, mas respeitando as práticas da palavra de Deus. Respeite o limite do teu corpo. Respeite o limite que você tem. Você pode ter um limite porque tem alguma doença, como eu já falei. Respeite. O quinto ponto, cuidado com o jejum de alimento e água. Na Bíblia também temos modalidade de jejum bastante de extrema realidade, apenas em condições muito especiais, que é o jejum de alimento e água. Esdras fez esse jejum por um prazo pequeno, Esdras 10:6. Também temos relatos de Moisés, Jesus realizando esse tipo de jejum por 40 dias, que são casos extremos sobrenaturais que não devemos copiar hoje em dia, pois foram específicos e não são ordens de Deus para nós. Podemos realizar por breve tempo, mas sempre com muita cautela, pois jejuar de alimento e água por muito tempo pode gerar a morte ou sequelas graves em nossas vidas, pode trazer alguma doença que está encoberta, mas eu não quero assustar você. Você tem que fazer para Deus o tempo certo que o teu corpo aguente. Não faça mais. Faça apenas o certo. Eu quero falar para você os 6. Jesus, ele ensinou. Jejum como Jesus, ele ensinou na palavra de Deus. Jesus dedicou uma aula sobre jejum aos seus discípulos. Felizmente, por causa da natureza humana na época de Jesus e também da nossa, certamente as pessoas jejuavam para parecer espirituais e receber aplausos dos outros. Por isso Jesus orientou: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, convite não parecer aos homens que jejuas, assim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que fez em secreto recompensará. Mateus 6,17, essa orientação de Jesus foca no propósito do nosso jejum. O propósito deve ser agradar a Deus. Conecte-se com Ele. E não se mostra aos outros para nos aplaudir a você, porque você jejua, porque você é espiritual. Pois ser espiritual não é aparecer, aparência. Ser espiritual é do teu corpo, é na tua alma, é do teu jeito de falar. As pessoas te conhecem você.
Jejum é algo pessoal entre nós. Deus é esse jeito certo de jejuar. Observe que Jesus não gastou tempo explicando sobre jejum de alimentos. Jejum parcial, jejum de outros itens, ele focou no propósito que é o mais importante. O mais importante é fazer para Deus, não para o homem, não para o líder. Faça para Deus. Faça para crescimento espiritual. Faça para que Deus venha fazer grandes coisas na tua vida. A chave 7 do jejum, como jejuar? Por quanto tempo? Que tipo de jejum vai ser? Eu quero fazer um jejum de tantos dias. Mas quanto tempo eu posso aguentar? Quantas horas? Geralmente, quando alguém quer jejuar, fica meio perdido sobre como fazer na prática. Quero aqui dar algumas dicas para você nesta hora. Importante para você começar a jejuar antes, escolha entre jejum parciais de alimentos, o completo de alimento ou outros itens. Ore a Deus dizendo que você se preparar. Em quanto tempo prestante fazer qual é o seu propósito. Não existe nenhuma regra específica de tempo na Bíblia. Lá temos jejum de 24 horas, de vários dias e até de meses e anos. O que vale é aquilo que você combinar com Deus em oração. O que combinar, cumpra. Caso escolha jejuar de outra coisa que não alimentos, vale a mesma regra. Combine com o Senhor e cumpra. Comece a te facar. Muitas pessoas saem combinando com Deus que vão jejuar parcialmente de determinado alimento por um ano, por exemplo, e acabam não cumprindo. Seja cauteloso para cumprir e fazer algo mais simples e que cumpra do que algo que vai descumprir, não seja precipitado na sua vida espiritual. No dia que for jejuar, tenha uma postura mais focada em Deus. Jejum é uma coisa tão simples. A abstinência é uma abstinência conectada com o objetivo espiritual. Por isso, no dia em que jejuar, programe momentos de oração, de reflexão para pensar nos objetivos espirituais que tem buscado a conectar-se com Deus de forma especial. Assim, seu jejum será mais proveitoso. Dependendo do tipo de jejum, comunique às pessoas da sua casa que estão fazendo isso. Não vai contra a orientação de Jesus, é apenas para que haja certo respeito e colaboração na sua prática. Dentro do seu lar, muitos brigam com familiares quando estão jejuando, porque os familiares não entendem aquela abstinência repentina e ficam preocupados, fazendo perguntas que irritam até você muitas vezes. Eu já passei por isso, jejuando. Então eu já falo para você, nesta hora vai ser melhor que, pelo menos, as pessoas elas vêm nos entender, elas vêm nos compreender uma hora dessa. E você vai entender o que Deus tem feito para mim e para você. Você sabe o que Deus ele tem para nossas vidas? Coisas grandes, que muitas vezes nós não sabemos, não entendemos o que Deus quer fazer. Eu quero falar para você que a maior parte desse jejum é eu e você entender o que Deus quer. Eu e você compreender que Deus ele quer fazer a promessa de se cumprir na tua vida. Tu sabe o que é a promessa se cumprir? É você fazer as coisas para Deus, não para o homem. Não faça nada para o homem, não. Faça para Deus. Faça tudo para Deus. Para que a sua família entende, seu pai entende, sua mulher entende, seu marido entenda você. Que você quer viver uma vida espiritual, uma vida sobrenatural, uma vida como um herói da fé que vai viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Você quer viver coisas grandes, então pense coisas grandes, ore coisas grandes. Não fale nada de errado, pense só em Deus quando você estiver jejuando, não brigue, não murmure. Seja você uma pessoa espiritual, aonde que você estiver. Mas o conhecimento da Bíblia, menos tempo, não seja você dessas pessoas que têm dificuldade para entender a Bíblia. Eu mesmo, pastor Fábio Ribeiro, já sofri muito, mas não me dei por vencido. Eu achava, deixei de ser derrotado pelos meus inimigos, muitas vezes por não entender a palavra. Eu falo para você hoje, que nós devemos que entender e andar junto com a leitura da Bíblia, andar junto com a palavra, viver a palavra, viver o entendimento que Deus vai dar para você,
Que tal melhora nessa área da sua vida espiritual? Ele vai só melhorar com o teu jejum, com a tua oração, com a tua busca para entender os assuntos que a palavra de Deus ela diz para mim e para você. Uma forma tão simples e rápida para eu e você entender. Ajudada por quem já superou algumas dificuldades que você enfrenta. Ore, conquiste, enfrenta a dificuldade, não pare. Continue, porque Deus tem grandes coisas para você, Ele quer cumprir. Que Deus venha abençoar você. Que o teu jejum, ele venha a ser eficaz na tua vida. Que tudo que você faça, venha a ser eficaz na tua vida. Que tudo que você faça nesse dia de hoje, que você venha crescer. Crescer. Que você só venha crescer. E que cresça. E o Espírito Santo em você. E que você cresça espiritualmente. Que você cresça no entendimento da palavra de Deus. Eu quero falar para você. Não use o jejum para moeda de troca. Foi a primeira chave. Segunda chave que falei para você. Faça jejuns mais comuns citados na Bíblia. É a segunda chave para você ter vitória. 3. Faça jejum parciais e não somente de alimentos. Tudo está na Bíblia. 4. Tenha uma rotina de jejum. 5. Cuidado com jejum de alimento e água. 6. Jejue como Jesus ensinou. 7. Como jejuar, por quanto tempo, que tipo de jejum vai ser. Essas são as 7 chaves que passei para você. Olhe o que Jesus ele ensinou. Para mim e para você, eu vou ler de novo. Esta passagem que é muito linda. Jesus, quando ele quer dar aula, ele dá aula. Jesus dedicou uma aula sobre o jejum, sobre os discípulos. Infelizmente, por causa da natureza humana na época de Jesus também, na nossa, certamente as pessoas jejuavam para parecer espirituais, receber aplausos dos outros. Por isso, Jesus orientou tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto com o vinho, não parecer aos homens que jejua, se é assim a teu Pai secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6, versículo 17, para você. Que você venha jejuar, que você venha ter uma vida espiritual com Deus, uma vida de vitória, de conquista. Que Deus venha abençoar você, a tua casa, a tua família, tudo que você vicia no dia de hoje. Quando você colocar no propósito um jejum, não sei, pode ser de internet, Facebook, ou WhatsApp, ou de refri, ou de carne, não importa, mas faça, busque de Deus, faça jejum parciais, faça jejum completo, como que você sentir melhor, mas sempre fale com alguém primeiro, com líder ou com médico, se você tem alguma doença, se você não tem, melhor ainda, faça, mas faça até onde teu corpo aguente, não faça promessa para Deus que não vai cumprir, mas faça as pequenas que você vai cumprir. Que depois você só vai crescer, crescer e crescer. Que Deus abençoe a vocês. Que a graça de Deus e a paz do Espírito Santo esteja com todos vós. Em nome de Jesus. Amém.